Nessa aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios de campo elétrico, tá bom? Certo? E aí começar com o pensamento do momento, né? Que diz o seguinte: os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira, tá bom? Uma frase aí do Ernesto Rafael de la Serna, tá bom? Então é uma coisa importante, né, gente? Eu acho que isso aí é isso, né? Eles podem aí, né, matar uma, duas, três rosas, mas a primavera, ela não tem como parar, não tem como deter, tá bom? Certo? Muito bem. O registro de presença já vou passar direto, porque está tendo problema, eu vou verificar isso aí lá com o nosso coordenador de EAD do campus. E aí vamos pegar então, pessoal, vamos falar de campo elétrico, tá bom? Eu já postei, né, duas aulas hoje, né, eu não sei se vocês acessaram, mas então nós vamos falar um pouquinho de campo elétrico, vocês vão ver, então, uma matéria que vocês já tiveram contato lá durante a Física 3 do ensino médio, né? E aí, após ver o conceito de força elétrica, a lei de Coulomb, nós vamos falar um pouquinho de campo elétrico, né? Nós temos três campos, né, de força na natureza. É o campo gravitacional, né, que é a ação da massa. Então, por exemplo, a Terra, que é um planeta que tem uma massa muito grande, ela cria ao redor de si uma perturbação, né, um campo de força, de forma que qualquer objeto que tenha massa e que fique, né, dentro dessa área de influência da Terra vai sofrer uma força de atração pela Terra. Nós temos o campo magnético, né, que aparece devido aos ímãs, né, e também, né, o campo magnético ele pode aparecer também devido à passagem de uma corrente elétrica num fio, né, e ele pode aparecer por indução eletromagnética, isso nós vamos estudar um pouquinho, e temos o campo elétrico, né, que é a perturbação que existe ao redor de um corpo eletrizado, de um corpo carregado, tá bom? Beleza? Então vamos lá então, tá? Então esse é o conceito que a gente vai estar vendo aqui, tá? Então o primeiro exercício ele fala assim para nós, ó. Determine o vetor campo elétrico no ponto A da figura, certo? Sabendo que Q1 representa uma carga negativa de 5 vezes 10 a menos 4 Coulomb e Q2 representa uma carga positiva de 4 vezes 10 a menos 5 Coulomb, ambas colocadas no vácuo, tá? Então foi dada essa informação, o esquema é esse, a carga Q1 ela é negativa, tá vendo? Ó, falou carga negativa e apresentou aqui o módulo dela, tá? Então é interessante. Não necessariamente ele colocou aqui o menos 5, mas já que falou que é negativa, a gente sabe que essa carga Q1 ela é negativa. E a carga Q2, positiva, tá bom? E aí a gente tem aqui, né, essas duas cargas aqui, né, colocadas no vácuo, tá bom? E ele pede para a gente determinar o campo elétrico aqui, ó, nesse ponto A. Esse ponto A, que está distante, uma distância de 20 centímetros da carga 1 e uma distância de 10 centímetros da carga 2. Esse é o esquema, tá bom? E aí o que vai acontecer, né? Nós vamos aqui resolver aplicando aqui os conceitos de campo elétrico. Campo elétrico, como a gente falou, o que é? Uma perturbação numa determinada região, tá? Devido à presença de uma carga elétrica. Essa carga elétrica é chamada de carga elétrica fonte, é a carga que gera um campo elétrico, tá? O campo elétrico não é força. O campo elétrico num ponto, ele é o quê? Ele é dado, tá? Pelo valor que a força elétrica pode ter se ali eu colocar uma carga de prova que é zero, tá? Então ele é o quê? Ele é medido em Newton por Coulomb. Então ele me dá ali um valor, olha só, nesse ponto P, se eu colocar uma carga elétrica aqui, ela vai sofrer tal força elétrica. Então nesse ponto P, eu tenho um campo elétrico. Da mesma forma que o campo gravitacional da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. O campo gravitacional de Júpiter é 25 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a gravidade em Júpiter, o campo gravitacional de Júpiter é 2,5 vezes maior que o campo gravitacional terrestre. E o campo elétrico depende da carga. Uma carga que tenha, né, uma carga maior gera um campo elétrico maior num determinado ponto, tá bom? E lá na aula a gente explica muito bem essa questão, essa relação entre o campo gravitacional e o campo elétrico, tá bom? Mas muito bem, vamos lá então, os dados aqui, né? Q1, então, é negativa, vale menos 5 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Q2, positiva, 4 vezes 10 a menos 5 Coulomb. A distância, né, gente, ó, tá em centímetro, eu tenho que passar o quê? Para metros. Então, essa conversão.
Um metro tem 100 centímetros, um centímetro é a centésima parte de um metro. Então, é 10 elevado a menos 2 metros. Então, a distância de 20 centímetros, na verdade, o que é? É 2 vezes 10 a menos 1 metro. Tá bom? É legal colocar isso em potência de 10, por quê? Porque a gente sempre trabalha com números, né? 10 elevado a menos 5, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 12, então é bom a gente colocar aqui em notação científica. Né? A distância, né, do ponto A até a carga 2 é 10 centímetros, então 10 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1. Esses são os dados do problema. Tá bom? É o que foi dado. Então vamos lá. Se uma carga de prova, tá, Q0 positiva for colocada no ponto A, o que vai acontecer? Ela vai ser atraída pela carga Q1, que é negativa, e vai ser repelida pela carga Q2. Então, olha só, devido a Q1, vai aparecer essa força F1. Certo? E devido a Q2, vai aparecer essa força F2. Né? Tá certo? Então, Q1 exerce uma força de atração sobre a carga de prova positiva, cargas de sinais contrários se atraem, né? E Q2, ela vai exercer uma força de repulsão sobre essa carga de prova positiva, porque ambas são positivas. Beleza. Agora, uma vez que o campo elétrico, ele é a definição de campo elétrico, o que é? Força por unidade de carga. A gente vai ter o quê? Que esse campo elétrico que atua sobre o corpo A, ele vai ter uma direção que é a mesma direção e sentido das forças elétricas geradas pelas cargas Q1 e Q2. Tá bom? Então ele tem a direção que é o quê? É da linha que une essas duas cargas aqui. Em outras palavras, o campo elétrico, ele tem a mesma direção e mesmo sentido da força elétrica que age sobre uma carga de prova colocada naquele ponto. Tá? Mas o campo elétrico, como eu falei, não é força, né? Isso aí vai estar bem explicado lá nas nossas aulas lá. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A carga Q1, ela gera um campo elétrico de quê? De aproximação, tá? Não é de atração, é de aproximação, né? As cargas elétricas, as linhas de campo, elas se direcionam o quê? No sentido dela, entram nela, na carga. Então, é de aproximação. E a carga positiva gera um campo elétrico de afastamento, tá bom? Essa é a convenção das linhas de força de campo elétrico, tá? Geradas por uma carga positiva e uma carga negativa. As cargas positivas geram linhas de campo, elas geram um campo elétrico de afastamento, ou seja, o campo elétrico ele sai da carga positiva e ele, né, afasta-se da carga positiva e ele se aproxima da carga negativa. Então, esse sentido que está aí. Então, o campo elétrico é 1, gerado pela carga Q1, negativa é de aproximação, o campo elétrico é 2, gerado pela carga positiva Q2, é de afastamento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então vamos lá. Aí o que vai acontecer? O campo elétrico que é gerado, né, por E1, o que ele é? Né? Ele é dado dessa forma aqui. Eu tenho o que aqui? Eu tenho a constante do vácuo, né? Q0. Tá? Lembrando aqui, ó, que esse Q0, o que esse Q0 é? Ó, a definição que a gente viu lá nas primeiras aulas, né, quando a gente falou de lei de Coulomb. O Q0, o que é? É 1 sobre 4 π epsilon 0. Em que esse epsilon 0 aqui, quem que é? É a permissividade do vácuo. Né? A gente falou isso lá nas aulas de lei de Coulomb. Tá bom? Agora, quando eu pego 1 divido por 4π epsilon 0, esse epsilon 0 ele vale quanto? Ele vai valer 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Tá? O quê? Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Tá certo? Certo? Por Coulomb ao quadrado. Tá? Porque ele vem da definição lá, né, da força elétrica, da lei de Coulomb, tá bom? Então, o que acontece aqui? Nesse exercício, nós vamos aplicar direto o valor da constante eletrostática no vácuo, cuja definição é essa daqui, 1 sobre 4π epsilon 0, tá? Essa constante eletrostática, ela é inversamente proporcional a quem? A permissividade elétrica do meio, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Definindo o valor do campo elétrico é 1. Eu tenho o quê? Aqui já em módulo, tá bom? Ele vai ser o quê? A constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, tá certo? Vezes o valor da carga elétrica
e aqui a gente coloca o módulo dessa carga elétrica Q1. Foi dado que a carga elétrica Q1 ela é negativa, mas aqui a gente coloca o módulo, tá? Então esse valor aqui é o valor absoluto, o módulo da carga, tá? A gente sempre trabalha com módulo, tá? Para definir o campo elétrico, tá? Então não tem o campo elétrico, não tem campo elétrico positivo nem negativo, né? Ele vai ser positivo ou negativo de acordo com o quê? Com a orientação do vetor e o sistema de coordenadas adotado, tá? Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. É a distância da carga 1 até o ponto A. Isso aqui vai me dar o quê? Um campo elétrico, tá certo? Ali, ó, o campo elétrico gerado pela carga Q1 no ponto A é de 1,25 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, tá certo? A unidade do campo elétrico aqui é unidade de força por unidade de carga elétrica. Então, esse cara aqui é o campo elétrico, é um que nós já vimos lá qual que era a direção e sentido dele. Bom, o campo elétrico E2 aqui, ó, tá meio apagado isso aqui. Hoje eu já vi como é que eu vou fazer para não ficar apagado assim os papéis, ó. Quando eu fizer o scanner. O campo elétrico E2, gerado pela carga Q2, tem módulo dado por quem? Olha lá, o campo elétrico E2 é a constante eletrostática no vácuo vezes a carga 2 dividido pela distância da carga 2 até o ponto A ao quadrado. Então, substituindo os valores, vai dar quanto? 9 vezes 10 a nona vezes a carga, né, que é 4 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância ao quadrado. A distância, 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar um campo elétrico de quanto? 3,6 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, né? Notem o quê? Que a intensidade do campo elétrico gerado pela carga Q2 é maior, porque a distância é menor, né? A metade da distância, embora o valor da carga Q2 seja menor que a carga Q1, né? Então, tudo definido matematicamente. Então, como esses dois campos têm a mesma direção e mesmo sentido, o campo elétrico resultante no ponto A vai ser a soma de E1 e E2. Tá vendo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou somar, né? Eu quero saber somente o quê? O valor do campo elétrico, o módulo dele, então vai ser 1,125 vezes 10 a nona, mais 3,6 vezes 10, perdão, 10 a décima, né? Vezes 3, mais 3,6 vezes 10 a décima. Repito a base, né? A base é a mesma, soma esses dois caras, eu vou ter então que o campo elétrico resultante entre essas duas cargas, Q1 e Q2, é de 4, né? No ponto A, né? No ponto A, é de 4,725 vezes 10 a décima Newton por Coulomb. Tá bom? Beleza? Esse é o valor do campo elétrico naquele ponto A, tá? Naquele ponto específico, considerando aquela configuração de cargas, Q1 e Q2, Q1 negativa, Q2 positivo. Tá bom? Então, o primeiro exercício aí, bastante trivial, só para a gente poder, né, fixar esse conceito. Vamos falar do outro exercício agora, tá? Isso aqui a gente está só para pontuar e falar um pouquinho mais sobre o conceito de campo elétrico, tá bom, gente? Tá? Bom, eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, tá? Esse exercício aqui não está na lista, não. É exercício que eu estou usando para a gente poder fixar esses conceitos aqui de campo elétrico. Então, tem a carga Q1 e Q2 positivas, tá? E essas cargas, elas estão separadas no vácuo por uma distância d. Se a carga Q2 é 4 vezes a carga Q1, ou seja, a intensidade, né? A carga Q2 é 4 vezes maior que a carga Q1, determine o ponto sobre essa linha que vai unir as duas cargas em que o campo elétrico resultante seja nulo. Tá bom? Então tem aqui, olha lá, a situação, a carga positiva Q1, carga positiva Q2. Q2 é 4 vezes maior do que Q1. Eu quero saber, gente, ó, onde é aqui, ó, né, os pontos, né, entre esses pontos aqui, entre as duas cargas, né, na linha que une as duas cargas, né? Então eu posso ter um campo elétrico nulo aqui, ou poderia ter aqui também. Vocês vão ver que aqui não vai ser, porque eu tenho duas cargas positivas, ou eu poderia ter aqui, ó. Então, esse é um problema interessante, porque a gente pode ter, ao invés de ter duas cargas positivas, eu posso ter uma carga positiva e uma carga negativa. Nesse caso, se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, né, a gente vai ver o quê? Que o ponto em que o campo elétrico pode ser nulo, ele não vai estar entre as cargas, não vai estar fora. Ou vai estar aqui à esquerda ou vai estar à direita. Né? Mas nesse caso específico, nós vamos ver que ele vai estar entre as duas cargas. Então é isso. Me deu os valores da carga, me deu a distância D, e quer saber onde, nessa linha que une aqui, essa linha que une as duas cargas, o campo elétrico resultante é nulo. Vamos lá.
os dados do problema, né? Aqui, a carga Q2 é 4 vezes maior que a carga Q1, tá? Aqui, a carga Q1 ela é positiva e a carga Q2 também é positiva, tá? E aí, uma vez que elas são positivas, o campo elétrico gerado por elas, né, vai ser nulo em algum ponto entre as duas. Por quê? Olha lá, vejam bem. A carga Q1 vai gerar esse campo elétrico de afastamento no ponto P e a carga Q2 vai gerar esse campo elétrico de afastamento no ponto P. Então, são campos que têm o quê? Sentidos contrários. A mesma direção, age nessa linha aqui que une as duas cargas, mas tem sentidos contrários. Estão vendo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que achar qual que é essa posição P, considerando a distância que foi me dada, D qualquer. Pode ser 1 metro, pode ser 50 centímetros, pode ser 20 centímetros. Eu tenho que achar qual que é essa distância. Obviamente, pessoal, que como a carga Q1 ela é menor do que a carga Q2, esse ponto vai estar mais perto de Q1. Né? A distância vai ser, né, menor. Né? Até Q1 para quê? Para que eu possa equilibrar o campo. Esse cara aqui é 4 vezes maior do que esse. Então a distância tem que ser menor para haver o equilíbrio. Tá bom? Então esse aqui é o formato do problema. Então a sacada aqui, o que é? Olha só, o que eu tenho? Eu tenho que a distância do ponto P até a carga Q1 é x, e obviamente que a distância do ponto P até a carga Q2 é D menos x. Tá bom? Então estou resolvendo esse exercício também para vocês terem noção de como é que se comportam algumas questões. Eu falei, né? Aqui é um caso específico em que Q1 e Q2 são positivas, mas eu poderia ter Q1 negativo e Q2 positiva. Né? Mas a forma de resolver os problemas ela é a mesma. Então vamos lá. O campo elétrico gerado por Q1, ele tem um módulo que é dado por quem? Olha lá. O campo elétrico gerado por Q1 ele é igual a Q0, constante eletrostática, vezes o módulo da carga Q1 dividido por x ao quadrado, né? Conforme a figura. O campo elétrico gerado por Q2, qual que é o módulo dele? Ó, vai ser E2, que é igual a Q0, vezes Q2, dividido pela distância entre Q2 e o ponto P ao quadrado. A distância entre Q2 e o ponto P é D menos x, elevado ao quadrado. Tá certo? Beleza, tranquilo, né? Uma vez que o campo elétrico resultante no ponto P é nulo, é zero, eu tenho o quê? Eu tenho que o módulo do campo elétrico gerado pela carga Q1 tem que ser igual ao módulo do campo elétrico gerado pela carga Q2. Então, eu vou igualar esses dois valores. Né? Então, o que eu tenho, na verdade? Né? Eu tenho que Q0, constante eletrostática no vácuo, vezes a carga Q1, dividido pela distância da carga Q1 até o ponto P, que é x ao quadrado, é igual a Q0 vezes a carga Q2 dividido pela distância da carga Q2 até o ponto P, que é D menos x ao quadrado. Tá? Entre parênteses. Então aqui eu já posso cortar esse cara também. Mas vamos para frente, né? Porque aqui que vai dar para cortar mais, né? Então, corta esse cara, constante eletrostática. Vou cortar o valor aqui, de quem? O valor de Q1 e Q1, tá certo? Então vai sobrar o que aqui nesse caso? Vai sobrar 1 sobre x ao quadrado, que é igual a 4 sobre d menos x, entre parênteses, ao quadrado. Então eu tenho aqui, né? Aí vai ter aqui o quê? O pulo do gato. Né? Como é que eu resolvo esse problema? Trivial. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz quadrada desse lado e desse lado. Certo? Então, calculando-se a raiz quadrada em ambos os lados da equação, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1 sobre x é igual a 2 sobre d menos x. E aí o que acontece? Né? Como a raiz quadrada, né, é mais ou menos, eu só vou considerar aqui as raízes positivas. Tá bom? Só as raízes positivas, por quê? Porque eu estou trabalhando com uma distância entre as duas cargas. Tá bom? Então, nesse caso, o que eu vou ter ali? Multiplicando cruzado, né, eu tenho o quê? Eu tenho que 2 vezes x é igual a d menos x. De forma que 3x é igual a d, x, que é a distância da carga Q1 até o ponto P, é igual a d sobre 3. Tá bom? Então, na verdade, o que vai acontecer? Para que, né, o ponto entre as duas cargas, na linha que une as duas cargas, em que o campo elétrico resultante é nulo, é a uma distância de d sobre 3 da carga elétrica Q1. Tá bom? Certo? Então, o ponto P deve estar a uma distância d sobre 3 da carga Q1. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Alguma dúvida? Trivial, né? Tranquilo? Tá? Mas aí são problemas triviais, mas que trazem bastante conceitos, tá, gente? Tá? Aí você vê aí esse pulo do gato aqui, ó, da raiz quadrada. Então, cara, você vê que nós estamos usando aqui na Física 3, né, alguns recursos matemáticos um pouco mais sutis. E olha que a gente nem entrou ainda na parte do cálculo diferencial, tá? Que a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre isso, né? O cálculo diferencial integral. Vamos fazer mais um exercício aqui. Aí esse cara já está tratando de quê? De um campo elétrico uniforme. É um outro caso, tá? Em que a gente tem aí, né, um outro tipo de campo elétrico, né? Nesse caso, dos dois exercícios anteriores, nós trabalhamos com o quê? Com campos elétricos gerados por cargas pontuais. Agora nós vamos ter o campo elétrico gerado, né, por placas carregadas, né? Placas condutoras ou isolantes carregadas, né, com cargas de diferentes sinais. Então vamos lá, é um caso também interessantíssimo para a gente poder estudar. Olha lá, uma partícula de massa igual a 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas, eletrizada com uma carga de menos 1,5 vezes 10 a menos 16 coulomb, tá? Fica em equilíbrio quando colocada numa região em que atua um campo elétrico uniforme formado entre duas placas paralelas eletrizadas com cargas de sinais opostos. Então, essa é a situação. Observem aqui que a gente vai aplicar bastante coisa relacionada com o quê? Com lei de Newton, né? O cara me deu uma massa, então, obviamente, né, eu vou ter a onipresença da gravidade, né? Então, eu vou ter uma força-peso atuando. O cara me deu essa massa, ela está eletrizada, ela tem carga elétrica negativa. Então, vai aparecer também o quê? A lei de Coulomb, a força elétrica, né? E eu vou ter o quê? Eu tenho esse sistema em equilíbrio, né? Equilíbrio que nos remete a quem? A primeira lei de Newton, força resultante igual a zero, tá bom? E aí ele pede para a gente representar a situação e determinar o valor do campo elétrico uniforme que tem entre essas duas placas aí. Tá bom? É o que está dado para nós. Ele me deu a massa, me deu a carga, certo? Me falou que esse cara está em equilíbrio e nós vamos resolver isso aqui então, tá? Aqui, ó, infelizmente a animação já apareceu aqui, mas tá valendo. Os dados então, ó, a massa desse cara, né, é 2 nanoquilograma, né, 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas. A carga desse cara é 1,5 vezes 10 a menos 16 coulomb, tá? Certo? E o equilíbrio dele aqui, o que que é? Ele está em equilíbrio. Isso implica o quê? Que esse cara vai estar o quê? Com uma força resultante igual a zero. Tá? Né? Uma força resultante igual a zero. Tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, a gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado. É o valor da gravidade que a gente vai adotar. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, duas placas paralelas, né? Essa minha linha não está tão paralela assim não. Mas olha só, então a situação representada é essa, pessoal. Eu tenho aqui então, ó, essa placa de cima carregada positivamente, tá? A placa de baixo carregada negativamente, tá? E o que que vai acontecer aqui, né? Lembrando lá o conceito de campo elétrico, né? As cargas elétricas positivas, elas geram um campo elétrico de afastamento. E as negativas de aproximação. Então, as linhas de campo, elas vão sair da placa, olha lá, positiva e vão chegar na placa negativa. Isso aqui são as linhas de campo elétrico. Tá bom? As linhas de campo elétrico. Tá bom? Nós estamos considerando aqui o quê? Que a gravidade, ela atua para onde? Ó, ela atua para baixo. Olha a gravidade aqui, ó, G. Então, o que vai acontecer? Já que esse cara aqui tem uma massa M, acontece o que com esse cara? Ele vai sofrer a ação da gravidade, apontando para o centro da Terra, né? Mas como ele é negativo, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído para onde? Para a placa positiva. Para a placa positiva. Né? E repelido por essas placas negativas aqui. Então, essa aqui é a representação da situação. Tá claro? Tá? Então, é importantíssimo a gente guardar esse conceito. Ó, né? O campo elétrico entre duas placas paralelas, carregadas com cargas em diferentes sinais, né? O campo elétrico ele sai das placas, da placa carregada positivamente e vai na direção da placa carregada negativamente. Tá? Isso aqui é a convenção, né? Carga positiva gera campo elétrico de afastamento,
carga negativa gera campo elétrico de aproximação, tá bom? E como esse cara aqui, né, tem uma massa, eu vou ter o peso e vou ter aqui a força elétrica, né, de forma que essas duas forças somadas vai me dar o que aqui, ó? A força resultante igual a zero, garantindo o equilíbrio dessa partícula. Tá bom? Então pronto, já representei toda a situação, né? E agora, olha lá, o módulo da força elétrica, então, né, como eu já falei, ela vai se igualar ao módulo da força-peso e ela vai ficar em equilíbrio. Então eu tenho que o módulo da força elétrica é igual ao peso. Força elétrica, quem que é? É o valor da carga, né, dessa partícula vezes o campo elétrico uniforme entre as placas, que é igual à massa da partícula vezes a gravidade. E aí o que acontece aqui? Né, o campo elétrico vai ser massa vezes gravidade dividido por carga elétrica. Tá certo? Por carga elétrica, né? Quem quiser aplicar aqui uma análise dimensional, pode aplicar, né? Aí eu vou encontrar justamente o quê? Massa vezes gravidade é Newton, a unidade, carga é Coulomb, achei a unidade de quem? De campo elétrico, que é o quê? Que é Newton por Coulomb. Pessoal, análise dimensional é muito importante em Física 3, tá bom? Muito importante, né? Para você verificar se você está analisando corretamente, né, o problema, se você está aplicando as equações corretas. Então, olha lá, o que eu vou ter aqui, né, substituindo os valores. Ó. Eu tenho que o campo elétrico vai ser a massa, 2 vezes 10 a menos 19, vezes 10, que é a gravidade, dividido pela carga, que é 1,5 vezes 10 a menos 16 Coulomb. Então, eu vou encontrar um campo elétrico de quanto? 1,3 vezes 10 a oitava Newton por Coulomb. Tá certo? Resolvido, então, aqui, né, o nosso problema. Tá bom? Achei o campo elétrico. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Estou tocando o barco, hein? Eu só estou vendo aqui a tela aqui com os meus exercícios, tá bom? Beleza? E aí, então vamos para frente. Podemos seguir, né? Pode. Tá tranquilo, então. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Olha só. Na figura, agora tem um exercício que é o exercício 1 da lista, tá? Então, aqui nós vamos resolver esse exercício 1 da lista, tá? Olha lá, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que, nessa figura, nós temos 3 partículas que são mantidas fixas no lugar. E tem cargas, né? Q1 é igual a Q2, que é igual a mais E. Lembrando que esse E aqui, quem que é? É a carga elétrica elementar, né? Que é a carga que tem um elétron e que tem um próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. 10 a menos 19 Coulomb, tá? Esse é, então, é esse valor da carga. É a carga elétrica fundamental, né? É a carga, a carga quantizada, né? Toda a carga elétrica de um corpo é sempre um número inteiro, N, vezes o valor dessa carguinha elétrica elementar, tá bom? Então tem aqui que esse cara aqui, que é 1 e 2, tem o mesmo valor de carga. E tem o Q3, que é essa aqui, que é 2 vezes E. Todas elas positivas, tá bom? E a distância, né, aqui A, representada aqui, ela vale 6 micrômetro. Micrômetro, né? 1 micrômetro é 10 elevado a menos 6 metros. Aí ele pede para a gente poder determinar, tá? Qual é o módulo, na letra A, e qual que é a direção e o sentido do campo elétrico gerado nesse ponto P aqui, ó, nesse ponto P. Tá bom? Beleza? Tem essa configuração, né, de partículas carregadas. A partícula 1 e a partícula 2 têm cargas igual a mais E, a partícula 3 tem carga mais 2E. Todas as 3 positivas. E essa distância aqui vale 6 micrômetros. Tá bom? Quero saber o módulo do campo elétrico resultante, a direção e sentido desse campo elétrico aqui no ponto P. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, tenho lá os dados do problema, né? A carga Q1, a carga Q2 é igual a mais E, a carga Q3 é igual a mais 2E. E aqui a distância de 1 micrômetro é 6 vezes 10 a menos 6 metros. Né? É um micrômetro, um micrômetro. Tá bom? Muito bem, vamos lá então. Tá? Então,
Esses são os dados do problema, né? Mais uma vez a configuração. Então vamos lá. Opa, aqui, gente. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu só voltar aqui. Opa, aqui, ó. Vocês desculpem aqui. Uhum. Aqui, ó. Só para inverter aqui a ordem dos slides, tá, gente? Porque aqui eu vi que eu já coloquei um slide antes. Então vamos lá. Ó. Então a gente tem isso aqui. Então o que vai acontecer? Os campos elétricos gerados pelas cargas Q1 e Q2, eles vão se anular no ponto P. Por quê? Olha bem, a carga Q1, que é positiva e vale mais E, ela vai gerar no ponto P esse campo elétrico E1 de afastamento. E a carga elétrica 2, né, na partícula 2, no ponto P, que também tem o mesmo valor que a carga elétrica 1, vai gerar esse campo elétrico aqui de afastamento no ponto P. Estão vendo? São cargas o quê? Que estão à mesma distância do ponto P e que tem o mesmo valor. Tá? E aí, lembrando que o campo elétrico, o que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele é, né, ó, ele é igual a quanto? Ó? Ele é igual a 1 sobre 4 π ε0 vezes a carga Q dividido pela distância R ao quadrado, ou a distância D ao quadrado. Se as cargas de 1 e 2 são iguais, a distância delas até o ponto P é o mesmo, isso quer dizer o quê? Que esse campo cancela com esse. Então vai se anular. Certo? Tá claro isso aí? Sem problema? Então o que vai acontecer agora, pessoal? Só vai sobrar quem? Só vai sobrar esse campo E3. Campo E3 gerado por quem? Por essa carga 3, cujo valor da carga é mais 2E. Tá bom? Tá claro esse raciocínio aqui que a gente fez, gente? Sem problema? Então vamos nessa, tá? Ó, então o campo elétrico resultante no ponto P, ele vai valer quanto? Ele vai valer, ó, esse cara vai embora, então só vai sobrar, né, o campo elétrico E3, que é igual a quanto? Vai ser igual a K vezes Q sobre R ao quadrado. Lembrando que o K, que é a constante eletrostática, né, aqui, né, esse K aqui, na verdade, seria o K0, né, a gente sempre considera que é o vácuo, né, então vai ser dado dessa forma, tá? 1 sobre 4π ε0 vezes 2 vezes E, que é o valor da carga da partícula 3, dividido por R ao quadrado. Né? Lembrando, então, aqui, né, que o ε0, quem que é? É o 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado. Tá bom? Beleza. Tá? Essa é a permissividade do vácuo. Então, vamos lá. Vamos agora fazer aqui, então, uma análise, né, dessas distâncias, tá bom, gente? Lembrando da figura, que a gente vai voltar aqui. Então, o que acontece? A distância entre as cargas Q1 e Q2 vai ser dada por quem? Ó? Quanto é que vale essa distância entre as cargas Q1 e Q2? Ó, eu tenho A aqui e A aqui. Então, na verdade, essa distância entre 1 e 2 vai ser quem? A hipotenusa desse triângulo retângulo. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Então, quanto é que vale D1, 2? Né? A distância entre as cargas Q1 e Q2 vai ser cateto raiz quadrada, né, de cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Então, aplicando aqui teorema de Pitágoras, tá bom? Então, eu vou ter, na verdade, o quê? Que a distância entre 1 e 2 é A raiz de 2. Beleza? Tá bom? A raiz de 2. Tranquilo, vamos para frente. E aí? Dessa forma, a distância aí, rapaz, essa distância meu aqui ficou bonita, hein? A distância da carga Q3 até o ponto P vai ser dada por R, né? Então, que vai ser quem aqui? Olha lá, eu vou ter então, ó, aqui, ó, a distância do ponto P até a carga 2, tá? Que na verdade é a metade da distância de 1 até 2, ou seja, vai ser A raiz de 2 dividido por 2, tá? E aqui eu vou ter o quê? Que a distância entre o ponto P e a carga 3, que eu tenho que achar, é R. Tá bom? Beleza? Tem que achar esse cara para calcular o valor de quem? Do campo elétrico E3 gerado pela carga 3. Ó. Tem que calcular o valor desse caboquinho aqui. Ó. Tá vendo? Então a gente tem aqui, né, esses cálculos aqui para definir esse valor de R. Então vamos lá. Então, olha lá, pegando aqui essa situação, o que eu vou ter agora? Ó? O A vai ser a hipotenusa, D2P é o cateto oposto e o R é o cateto adjacente. Então eu vou ter, na verdade, o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Em que
né? A distância da carga 2 até o ponto P é a metade da distância entre a carga 1 e a carga 2, ou seja, a raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, mais a distância da carga 3 até o ponto P, que é R ao quadrado. Quem eu estou querendo achar? Esse cabuquinho aqui. Então, né, vou continuar aqui, né, elevando esse cara ao quadrado, tá? Então, eu vou ter A ao quadrado é igual a ao quadrado vezes 2 sobre 4, mais R ao quadrado. Simplificando, eu tenho o quê? Eu tenho que A ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 2 mais R ao quadrado. E o cara que eu quero achar, que é o R ao quadrado, né, ele, na verdade, vai valer quanto? Ele vai valer A ao quadrado dividido por 2. É esse o valor, né, em função de A, que eu vou colocar lá na minha equação. Estão vendo, gente? Nós estamos resolvendo o problema todo de forma literal. Até agora, nós não substituímos o valor da carga elétrica elementar, nem tampouco a distância de 6 micrômetros. Né? Por quê? Porque a gente está aqui, né, resolvendo esse problema algebricamente primeiro, para depois substituir os valores. Então, vamos lá. Então, quando eu substituo o R ao quadrado naquela equação 1 que nós definimos como sendo o campo gerado pela carga E3 igual a 1 sobre 4π ε0 vezes 2E dividido por R ao quadrado, o que eu vou achar? Olha lá, tá? Né? Olha lá, o que eu vou achar? Ó, né? Eu acho isso aqui, ó. Tá, ó. Então eu tenho aqui, né? No lugar de R eu coloquei A ao quadrado sobre 2, né? Que é o valor, ó, de R ao quadrado. Tá vendo? Então, olha lá, substituindo esses caras. Estão vendo aqui, gente? Essas contas aqui, nós temos que ter meio, um pouco de calma para resolver, tá? Né? Então, vocês vão ter lá, na prova que vocês vão fazer, nas listas que vocês vão fazer, nos testes, vocês vão ter que trabalhar bem com essas contas aqui, porque se você faz a conta né, de forma não sequencial, a coisa fica complicada. E nós estamos dividindo, estamos multiplicando, tá? Então, isso aqui, ó, o ideal o que é? Faz isso aqui primeiro, depois divide esse cara por esse, né, multiplicando aqui, e aí você vai encontrar, né, na verdade, olha aqui, eu multipliquei aqui em cima, então tem aqui, ó, 3 meios vezes 10 a menos 19, dividido por, ó, aqui, 6 ao quadrado, 36, menos 10, perdão, 10 elevado a menos 6 ao quadrado vai dar menos 12. 36 dividido por 2 dá 18 vezes 10 a menos 12, né? 36 vezes 10 a menos 12 dividido por 2 dá 18 vezes 10 a menos 12. Mas o ideal é fazer isso passo a passo, tá, gente? Aqui eu fiz um atalho aqui, né? Eu tirei aqui o 36 e já cheguei no 18. Aí o que você faz? Né? Você pode multiplicar aqui ou dividir esse cara por esse e multiplicar, mas aí você vai fazer 1 dividido por 4 vezes π, vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes 3,2 vezes 10 a menos 19, dividido por 18 vezes 10 a menos 12. Pessoal, é muito importante, tá? Olha só, nesses exercícios em que tem valor numérico, a gente fazer as contas com muita paciência, né? Como diria o velho filósofo lá de Porto Rico, Despacito, tá bom? Muito bem. E aí eu encontro o que aqui? Encontro o campo elétrico gerado pela partícula 3, que é de 159,85 newtons por coulomb. Tá bom? Esse é o campo elétrico resultante daquela configuração das 3 partículas. Tá bom? Na letra B, ele pede o quê? Qual que é a direção e o sentido desse campo elétrico? Que nós já vimos que vale 159,85 newtons por coulomb. Tá? Qual que é a direção e sentido? Tá? Então, a direção está envolvendo o quê? A questão do ângulo. Olha a importância que tem aquele estudo de vetores que a gente faz lá na física geral 1. Tá vendo? Então, o que eu tenho aqui? Olha lá, ó, eu vou ter aqui, ó, essa distância aqui, ó, que vale A raiz de 2 dividido por 2, né, que é a distância entre o ponto P e a carga 2, e aqui eu tenho A. De forma que eu tenho esse ângulo aqui, θ, que é justamente o quê? Que vai me dar a direção do vetor E3, e esse cara, o que é? Né? A direção é dada conforme essa figura, eu tenho o quê? Que o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, que dá raiz de 2 sobre 2. Tá? Aplicando aqui a função trigonométrica inversa, o que eu vou ter? Eu vou ter... Opa, aqui repeti, desculpa aqui. Eu vou ter que o ângulo θ é o arco seno de raiz de 2 sobre 2. Todo mundo sabe qual que é o ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2. É um ângulo de 45 graus. Tá? Então, o que a gente vai ter, na verdade? Nós vamos ter o quê? Que o campo elétrico E3, ele está direcionado com 45 graus em relação ao eixo X. Essa é a direção dele. Tá bom? A direção desse cara. Eu posso aqui o quê? Decompor esse vetor
é 3, para eu encontrar ele em termos de componentes ortogonais, retangulares. Lembra lá? Outra coisa que nós estudamos lá na Física Geral 1 de vetores, né? Então, olha lá, esse vetor 3 aqui, ó, que tem um ângulo aqui, ó, de 45 graus, ó, um ângulo aqui de 45 graus, ele vai ter uma componente, ó, x, 45 graus, ele vai ter uma componente x, que é E3x, e vai ter uma componente y, que é E3y. Né? Lembram lá? Decomposição vetorial, meu povo. Decomposição vetorial. Lembra? Ó? Esse cara aqui, ó. Ih, não cansamos de fazer isso, hein? Muito bem. Então, teria o quê? Que o vetor E3 é dado pela soma de suas componentes retangulares ou ortogonais. Tá? Então, vamos lá. O E3x, quem que é? É o E3, ele não é cateto adjacente ao ângulo de 45 graus, vezes o cosseno de 45. Então, E3x é 159,85, que é o valor do campo elétrico, né? Vezes a raiz de 2 sobre 2, que vai dar o quê? 113,03 newton por coulomb. E a y? E3y. E3y é E3 vezes o seno, né? De 45, olha lá, o E3y é o cateto é oposto ao ângulo de 45 graus, seno, 159 vezes a raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, isso também vai me dar 113,03 newton por coulomb. De forma que eu posso escrever esse vetor E3 em termos de suas componentes retangulares. Né? Quem que é o vetor E3? Ele é um vetor 113,03 unitário I, sentido positivo, né, do eixo X, mais 113,03 unitário J. Estão vendo lá? Aquelas cores de unitário, aquela coisa toda, né? Vocês vão ver lá na nossa aula de dipolo elétrico, como é que produto vetorial vai estar associado, o produto escalar também vão estar relacionados com a nossa disciplina. Tá certo? Bom, pessoal, isso aqui é o que eu preparei para vocês hoje, tá bom? Beleza? Então, aqui a ideia hoje é fazer mesmo essa introdução a campo elétrico. Semana que vem, a gente vai trabalhar mais um pouco com campo elétrico e também um pouquinho com lei de Gauss, porque essa parte de lei de Gauss e campo elétrico, né? Lei de Gauss, né? Lei de Gaga não, tá? Lei de Gauss. Lei de Gauss é a lei de Gauss, que foi um grande matemático, filósofo alemão, tá? Ela tem muito a ver com campo elétrico, então a gente vai estar trabalhando junto com isso aí, tá bom? Beleza? Mas aí a gente vai voltar na semana que vem resolvendo mais exercícios. Eu vou disponibilizar a lista para vocês. Tá certo? Tranquilo, meu povo? Deixa eu fechar aqui. Eu salvei uns negócios aqui, eu mudei uns negocinhos aqui, tá? Eu tenho que consertar depois. Pessoal, tranquilo? A Larissa chegou ou não? Chegou, chegou, a nossa prezada Larissa. Então tá bom. Espero que ela tenha visto aí. Beleza? Tranquilo, então. Certo. Tranquilo, então, pessoal. Tá bom? Aqui hoje nós terminamos um pouquinho mais cedo, gente. Eu preparei para vocês até aí, tá? Eu vou mandar a lista. Eu falei, não vou fazer mais exercício da lista, não, porque eles estão sem a lista também. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Vocês têm alguma coisa aí para poder falar? Tá? Algum ponto? Hein? Nessa última questão, eu pensei em resolver ela pelo raciocínio lógico, porque lá atrás já era o ângulo de 90 graus, né? Do X e do Y. E você falou que P estava exatamente no meio. Ou seja, a distância lá dividiu por 2. Então, podia 95 dividido por 2 é 45. Podia fazer por assim, ou você quer que faz sempre trigonometria? Pois é. Vamos aplicar, sabe por quê? Porque essa questão da... Cadê ela? Cadê a aula? Aula síncrona. Deixa eu voltar lá. Minha prezada Gilmar. Tá aqui, ó, 23. Tá. Aqui, vamos voltar lá. Então, aqui você está falando onde? Aqui, nessa hora aqui que você está falando? Não, volta mais um pouquinho, o desenho lá do começo da questão mesmo. Então, pois é, aqui. Não, tranquilo, não. Aí, Gilmar, é o seguinte, Gilmar, né? Isso, o raciocínio seu está correto. Ó. Se aqui é 90 graus, né, Gilmar? Vamos lá. Muito boa a sua questão que você colocou. Se aqui é aqui, ó, né? Tranquilo. Você está fazendo o raciocínio. Ó, se aqui é 90 graus, aqui tem que ser 45 e aqui 45. Pô, já saca de cara, né? Entendeu o que é? Aqui o que eu fiz aqui foi o quê? Né? Foi resolver, né, matematicamente. Entendeu o que é? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, Gilmar, ó.
Você está fazendo uma prova escrita, que não é o caso da nossa disciplina agora, nessa modalidade aí de ensino remoto emergencial. O que vai acontecer? Né? Você pode falar, olha só, já que aqui é 90 graus, você pode fazer um desenho do triângulo e vai justificar, entendeu? Aí não precisa de fazer toda aquela questão matemática, não. Aquela questão matemática, o que é? Ela é um padrão, né? Da mesma forma que lá, ó, o nosso seno deu raiz de 2, aqui, ó, o nosso seno aqui deu raiz de 2 sobre 2, eu poderia ter dado raiz de 3 sobre 2. Aí já seria o quê? Já seria, né, um ângulo de 60 graus, entendeu o que eu estou te falando? Mas é tranquilo, o seu raciocínio lá em cima, ele procede aqui também. Se esse cara é 90, esse é 45, esse é 45. Então, eu como seu professor, numa prova escrita, seu raciocínio ele é correto. Já poderia direto já falar que é 45 graus. Aqui é uma forma que eu estou passando para vocês o quê? Todo o arcabouço o quê? Matemático, para resolver. Tá bom? Beleza? Né? Aplicando aqui seno, cosseno, né? E tudo mais. Tá bom? Aqui é para, né, uma generalização do que seria esse problema. Mas o seu raciocínio é correto, já poderia ter matado a letra B desde o princípio, tá? Mas você nota que a gente aqui fez, né, ó, calculamos, né, e escrevemos, né, o vetor campo elétrico gerado pela partícula 3 em termos das suas componentes também ortogonais, tá? Que é coisa que a gente vai estar trabalhando também. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então tá bom, então.